A paz do Senhor, ovelhinha de Jesus, tudo bem com vocês? O tema de hoje, por incrível que pareça, vai ser Aprendendo com Neemias 4. Como vocês podem ter percebido, eu estou sendo bem impactada pelo livro de Neemias. Mas algo que me impactou de forma muito grande foi Neemias 4. Porque, assim, no capítulo 4 fala quando os inimigos, Tobias e Sanbalate, se levantaram contra Neemias, contra o projeto ao qual o Senhor tinha colocado Neemias de reconstruir Jerusalém. Então, você me pergunta, Laila, o que isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com o viver do jovem? É simples, Como sempre, tudo bem simples. A forma como ele descreve cada forma, o que incomodou Tobias e Sanbalate, o que levou os mesmos a atacá-los, é algo que eu consigo ver no nosso dia a dia, só que no mundo espiritual. Coisas que vêm e tentam nos abalar, foi assim da mesma forma naquela época com Neemias. Esse vídeo vai ser interessante e diferente do outro por conta que eu vou usar alguns versículos durante o vídeo para que vocês possam estar entendendo o que eu quero dizer. Esse vídeo também vai ser bem rápido. Então, vamos utilizar o primeiro versículo, vai ser Neemias capítulo 4, o versículo 7. Ele diz assim: Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod foram informados que os trabalhos de restauração dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Durante esse capítulo eu meio que vi a nossa vida como se fosse Jerusalém, e como a gente aprende na igreja, que a gente tem que fechar os muros para não haver brecha, para que a gente não venha a pecar, para que não haja nenhum problema no nosso dia a dia em relação ao mundo espiritual. E foi exatamente isso que quando eu li, meu Deus, o mesmo ocorre com a gente. Só que o nosso inimigo não é no momento o Tobias e Sanbalate. O nosso maior inimigo, como a gente aprendeu com o apóstolo Paulo, é Satanás, são tudo mal que tentam tentar contra nós. E aqui no versículo 7 ele fala que essas pessoas ficaram furiosas quando souberam que as brechas estavam sendo fechadas. Assim também acontece com Satanás em relação às nossas vidas. Quando ele percebe que a gente está buscando, quando a gente percebe que a gente está jejuando, está orando, está se dedicando à obra, ele fica furioso e vai tentando nos abalar. Que foi a mesma coisa que aconteceu. Tobias e Sanbalate, todos esses outros inimigos tentaram impedir a construção do muro de Jerusalém. Outro versículo que também foi muito forte foi o versículo 15, que depois que ele teve notícias que o povo que o povo quase ficou com medo, que esses estrangeiros tentavam assustar Neemias e o povo que morava em Jerusalém. No final, todos eles se prepararam e no capítulo, eu vou ler o versículo 14 e 15 agora, que foram muito fortes. Fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados e ao restante da população: não os temais de modo algum, lembrai-vos do Eterno, nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas esposas e vossas propriedades. Quando nossos inimigos descobriram que estávamos bem informados sobre todos os seus planos e que Deus tinha frustrado a sua trama sigilosa, todos nós retomamos a obra, o muro, cada um com o seu trabalho específico. É muito simples, Já que eu já disse que tudo isso é levado para o mundo espiritual, Neemias aqui, ele deu uma palavra de incentivo, que muitas vezes os nossos líderes espirituais, os nossos amigos em Cristo, e até mesmo a gente para e olha pra gente: ei, vai lutar, luta pelo teu filho, luta pela tua filha, luta por tua esposa, luta por ti, luta pela tua propriedade, para que nada de mal venha acontecer e para que tu possa permanecer firme. Assim é com a nossa vida, assim acontece com a gente. E no versículo 15, que diz que quando os inimigos souberam que eles estavam preparados, eles pegaram um e-mail que deram um passo para trás e Neemias voltou na construção. E assim também acontece conosco.
Quando a gente vê, a gente descobre o plano do nosso inimigo, quando a gente abre os olhos espirituais para estar atento em relação a isso, nossa, o inimigo já sabe que a gente descobriu, então dá um passo para trás. Mas não duvide, o inimigo sempre vai tentar vir contra as nossas vidas, que no caso seria a nossa Jerusalém, a nossa vida. Ele sempre vai tentar vir destruir, tentar desfazer todo o trabalho. Mas aí que tá, nós temos que estar. Amém? Eu acredito que seja só isso. Se você gostou desse vídeo, começou a entender como é mais ou menos o trabalho de Satanás, então curte o vídeo, se inscreve aqui no canal e lá no Facebook nós também temos o 1 Crônicas 29:15. Um beijo e a paz do Senhor, ovelhinha Jesus!